sobre entrevista de emprego. Você pode até estar bem colocado, mas vai que precisa ou queira mudar de emprego, como se sair bem e conseguir a vaga tão sonhada? Esse é o tema que a gente vai debater a partir de agora e nós convidamos a Luciara Oliveira, que é psicóloga organizacional e diariamente, é responsável assim, por avaliar currículos, contratar pessoas e por isso não tinha pessoa melhor para tirar as nossas dúvidas. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, primeiramente agradeço o convite, É bastante importante estar aqui trazendo para o pessoal de casa como está se inserindo no mercado de trabalho, Então acredito que esse bate-papo vai ser bem especial. Sim, a gente sabe que Joinville é uma cidade de muitas oportunidades, No comércio, na indústria, nos serviços, mas muitas vezes não é de primeira que a pessoa vai lá, se candidata a uma vaga e tem um bom resultado. O primeiro passo, então, para que ela já faça um planejamento e com sucesso. O primeiro passo é o currículo, O currículo bem elaborado é um currículo que faz um grande diferencial no mercado. Pensando no currículo, quais são os dados principais? Primeiramente, os dados básicos daquela pessoa que está buscando, Então, o número de telefone correto, mais de um telefone de contato também é bastante importante, Para a gente conseguir, às vezes, entrar em contato. O WhatsApp, ter o WhatsApp é bastante importante também, porque é um contato mais imediato, E-mail. O e-mail também é bem interessante, porque muitas vezes a gente recebe e-mails que não são muito profissionais, são aqueles e-mails da adolescência, assim. Então, alguns e-mails mais profissionais, coloca o nome, ponto, sobrenome, que seja algo um pouco mais realmente para o âmbito profissional, que atinja o público que ele está buscando, que é realmente o recrutador. Florzinha 2022, nem pensar. Exatamente, a gente consegue achar esse tipo de currículo e a gente fica pensando, não, vamos pelo menos orientar, e às vezes é orientação mesmo, Então, a análise do candidato já começa até em detalhes como esse. Exatamente, foto também, A foto, ela não é tão importante hoje, Porque nós temos as redes sociais também é um outro capítulo para a gente conversar, mas as redes sociais é um outro local que a gente consegue perceber o candidato. Então, a foto, ela não é tão importante assim, E aí o pessoal às vezes coloca a foto de uma forma, de outra. Se for colocar foto, opta sempre pela foto 3x4, que ela traz um caráter mais profissional também. Certo. E empregos anteriores, ela precisa descrever todas as funções que ela já passou ou só as últimas ou as mais importantes? Importante colocar os últimos 5 anos, pelo menos, Os últimos 5 anos e tentar trazer de uma maneira mais descrita possível. E uma outra informação bem importante, ser o mais verdadeiro possível no currículo, Então, às vezes a pessoa coloca dados que não são realmente... Inglês fluente. Exato, exato. O inglês fluente, ele é uma ferramenta que ela é ótima, mas muitas vezes ela vai desclassificar o candidato, porque quando a gente vai realmente fazer a entrevista, a gente percebe que é uma mentira, Então, dali também já é um outro ponto bem interessante. Ser o mais verdadeiro possível no currículo faz bastante diferença. Luciara, às vezes a pessoa tem um currículo bacana, é experiente, mas ela tem uma certa dificuldade de se expressar. E aí, a entrevista também é um ponto que precisa ser bem levado a sério, Bem importante. A entrevista, ela faz bastante diferença e é importante também para o candidato entender que aquela pessoa que está do outro lado é uma pessoa normal, que também já passou por entrevista, que já passou por momentos muito parecidos com este, Então, assim, entender que é um bate-papo onde aquela pessoa ela vai estar ali com o objetivo de te conhecer e realmente aberta a te conhecer, Por isso que ela abriu, ligou para você, buscou você, porque ela realmente está acreditando no teu potencial. Então, entender que aquela pessoa que está do outro lado é uma pessoa igual a você é um passo muito importante também para auxiliar nesse processo. E como saber, assim, o tempo certo, Fiz a entrevista, aquela ansiedade para ter uma resposta. Qual é o tempo, a empresa que deve se manifestar ou também o candidato pode buscar essa resposta? Esse ponto é um ponto bem interessante, Porque cada empresa tem o seu processo. Então, às vezes, a empresa, principalmente com a Seguridade RH, que é a empresa no qual eu sou psicóloga, nós trabalhamos com clientes. Então, às vezes, o cliente ele tem o tempo dele, Então, às vezes, nós temos que aguardar o cliente trazer um feedback para a gente, mas nada impede você, candidato, de estar buscando também o RH, ligando para lá, pedindo um feedback, porque às vezes pode ser que o feedback ele não tenha realmente chegado até a empresa, Mas é uma troca e vai depender muito do tempo de cada empresa, realmente. Certo. Uma outra questão.
Só voltando, a questão de Joinville ser uma cidade de muitas oportunidades. Então, comecei a trabalhar hoje, porque às vezes é assim, você está desempregado, não aparece nada. Consegue uma vaga e aparecem outras. Né? Qual que é a postura que se espera desse profissional, então? Mesmo sabendo que ele, claro, está em busca de algo melhor para a vida dele, mas qual o olhar também do recrutamento em relação a esse profissional que troca muito de emprego? É importante saber, né, que quando você foi selecionado para uma oportunidade, você está assumindo um compromisso com a empresa, né? Então a empresa, ela conta com você, ela realmente espera que você entregue o seu melhor. Então, assim, é importante estar entendendo e estar sabendo que quando você entra ali, você está começando uma história, né? Então, entender que a sua história profissional, ela precisa de um tempo. Muitas vezes acontece uma questão muito pontual, assim, voltando um pouco para o currículo, que a pessoa passa 3 meses numa empresa, 3 meses em outra. 3 meses é muito pouco tempo, né? A gente não consegue, às vezes, perceber a cultura de uma empresa em 3 meses, a gente não consegue entender como uma empresa acontece em 3 meses. Às vezes, também um plano de carreira em 3 meses é pouquíssimo tempo, né? Então, é muito importante permitir a empresa te conhecer e também você estar disponível a entender e conhecer um pouco melhor da história da empresa. Claro, a maioria das pessoas quando buscam um emprego é por uma questão de sobrevivência. A gente sabe que está numa situação em que não dá para escolher muito, mas também cabe ao candidato se identificar com a empresa, porque senão no futuro, porque você pode até omitir isso no currículo, mas na tua carteira vai estar o registro, né? Exato. E aí um bônus, então, trazendo um pouquinho, né, pesquisem sobre a empresa. Entendam a empresa que vocês estão buscando fazer parte, faz muita diferença. Entender quais são os princípios da empresa, entender missão, visão e valores. Então, conhecer a empresa faz muita diferença nesse processo. Isso é algo que tem faltado, que tu observa que muitas pessoas se candidatam à vaga e desconhecem completamente a empresa? Com certeza, porque muitas vezes a pessoa está buscando a oportunidade, como você trouxe, é uma necessidade de sobrevivência. Com certeza, né? O emprego ele é onde nós começamos realmente a ter possibilidade de adquirir novas coisas, relação financeira, tudo isso, né? Mas entender a empresa, entender a história da empresa que você está fazendo parte, esse sentimento de pertencimento faz muita diferença para você fazer parte da empresa, você também escolher e não apenas ser escolhido. Ok. Agora, uma questão que eu já havia anunciado que a gente trataria também, para encerrar nossa entrevista, é sobre recolocação. Sim. A pessoa já atuou durante muitos anos numa área e quer mudar, mas ainda não tem experiência. Até tem um curso, tem uma formação na área. Como que ela deve se colocar perante o mercado, então, para que ela seja vista também como um profissional em potencial? Primeiramente, buscar cursos de formação, que são cursos mais curtos, né, com um custo menor também. É interessante também utilizar uma ferramenta que hoje está muito atual, que é o LinkedIn. Né? O LinkedIn, existe essa possibilidade de você colocar ali transição de carreira, recolocação no mercado. Existe também um selo Open to Work, que você coloca ali a disponibilidade que você está realmente para se recolocar. Né? Então, é uma ferramenta que está bastante favorável, né, para o processo seletivo também. Bacana, Luciara. Muito obrigada. É um tema muito abrangente. Espero que em outras oportunidades a gente volte a falar. Mas muito obrigada pela sua presença. Imagina, agradeço também. Obrigada.